Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, excelentíssimo governador Paulo Câmara, excelentíssimo governador Flávio Dino, excelentíssimo ministro Alexandre Moraes, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. A noite de hoje é uma noite para nós muito especial, não apenas porque há uma renovação intensa e contínua, que é o espírito que abrange e ilumina a nossa casa, mas é porque o Novel Acadêmico traz uma gama de valores para nós extremamente relevantes, urgentes, necessários. Primeiro, porque defende a liberdade. Primeiro, porque é um homem que trabalha com a justiça, reflete o processo crítico da justiça e pensa numa república mais profunda, mais Tocqueville, muito mais Tocqueville, mais Hannah Arendt, menos Carlyle com seus heróis, e mais uma massa fundamental e crítica de uma construção plural e coletiva. Seria difícil, impossível, reunir valores tão importantes, tão urgentes e tão atuais como aqueles que Joaquim Falcão, hoje, senhor, por enquanto, senhor Joaquim Falcão, e logo depois, acadêmico Joaquim Falcão. Por isso, eu peço, gentilmente, nomeando uma comissão para introduzir o novo acadêmico, que agora está na sala de meditação, pensando no que ele deverá fazer ou não. Ontem mesmo conversávamos em sessão secreta que poderia ocorrer uma certa vertigem metafísica e que ainda haveria tempo, mas acho que ele virá. Eu peço gentilmente que os acadêmicos Antônio Carlos Sequim, o acadêmico Domício Proença Filho, o acadêmico Celso Laffer, por favor, conduzam o senhor Joaquim Falcão para esta sala. Não pode, né? Acho que ele não vai desistir. Acho que não. Acho difícil. Se desistir, é coisa grave, né? Recorram ao Supremo. Não, quer dizer que o Papa, quando era eleito, o Espírito Santo vinha, ele tinha uma vertigem e compreendeu todo o mundo e o cosmos. Não é o caso, não é o caso. Ele é bom, mas não é santo ainda. Não, santo com certeza não. Quando ele vem, a gente se levanta. Senhor Joaquim Falcão, por favor, dirija-se para ele e faça a sua preleção. Rosisca, Merval, Alberto, Alexandre, Flávio, Paulo, Jarbas e todos os outros amigos que estão aqui hoje. Saúdo no presidente, nosso ministro Barroso está chegando, há tempo de eu dizer o quanto estimo a ele e a Tereza. Marco Lucchesi, meu presidente, é um homem de muitas inteligências. E o que ele faz com essas inteligências? Ele as amarra em cordões de cordialidade e nos preside a todos e nos orgulha a todos. Na casa de meu avô, tudo parecia impregnado de eternidade. Manuel Bandeira, Evocação do Recife, 1925. Foi este sentimento de eternidade que tive ao entrar nesta casa pela primeira vez.
faz mais de 50 anos. Vim com meu avô, Horácio Saldanha, pernambucano com bandeira, intelectual empresário, amigo de Ascenso, Mauro Mota, Olegário, Gilberto Freire, pernambucanos. Governador, vai ter mais pernambucanos hoje. Viemos para a solenidade de posse de um amigo seu, nordestino, sergipano, Gilberto Amado. Tudo, então, para mim, foi alumbramentos de eternidade feitos. Retenho ainda a foto dos acadêmicos, alguns em pés, outros sentados, em volta de Gilberto Amado. No meio da multidão de convidados, eu estava, por coincidência, ao lado do fotógrafo. Ele tirou a fotografia e eu aguardei dentro de mim. A revelo agora. Ficou-me eterna. Fotografou a eternidade dessa casa. E, ao mesmo tempo, o meu afeto por meu avô e a influência que ele teve em mim. Assisti, então, a um ritual igual a esse. Estamos num ritual, sublinhou Claude Lévi-Strauss, ao experimentar no alfaiate o fardão da Academia Francesa. Ritual que, ao se repetir, atualiza-se, perpetua-se e faz-se instituição. Esta cerimônia, este intenso agora, não é, pois, um isolado evento, nem uma celebração individual, não é nem mesmo sendo um eterno hoje. Faz parte de um conjunto de ritos entrelaçados. Participar deste ritual, da apresentação da candidatura até o vestir deste fardão, estar com vocês hoje aqui e pronunciar esse discurso me reencontra com a eternidade desta casa. Mas em que instituição eu estou chegando? Eu estou chegando num patrimônio cultural. A Constituição de 1988 ampliou o conceito de patrimônio, incorporou a proposta de Afonso Arinos, liderada na cultura pelo vigor inovador de perspectivas infindáveis de Cândido Mendes de Almeida e pelas antecipações de Eduardo Portela. Acrescentamos, então, ao patrimônio material de pedra e cal o patrimônio imaterial, saberes e de fazeres. Mais tarde, o professor, presidente Fernando Henrique, homem de cultura, símbolo de democracia pelo exercício da paciência, avançou e, com Glauco Campelo, presidente do IFAM, regulamentou o registro de patrimônios imateriais. Não podia ser diferente. O vetor básico da Constituição é a ampliação da cidadania, a ampliação do Brasil, é a cidadania plena. A Constituição foi, é e deve ser o comando para ampliar e não restringir o Brasil. A ABL é um patrimônio material, tombado, mas é também um imaterial pelos saberes e fazeres, rituais, personagens, criações dos nossos acadêmicos. A sensibilidade do unívoco pernambucano, Marcos Vilaça, agregatório, com decisivo apoio do presidente José Sarney, deu antecipadamente sopro e vida ao conceito de patrimônio imaterial e o iniciou como prática do IFAM. O momento simbólico foi o tombamento do terreiro de Casa Branca, em Salvador, e não existia ainda o registro. Escolhê-lo
escolhido por Marcos como terreiro basílica, terreiro catedral, terreiro do candomblé. Patrimônio cultural, o patrimônio popular entrou de vez um e outro. Mas Pernambuco não parou aí. Com a lei inovadora de Raul Henry, criou, no governo Jarbas Vasconcelos, o patrimônio vivo. O que é patrimônio vivo? São os grupos, os artesãos, aqueles que detêm o saber de fazer. São registrados, por exemplo, e os trago hoje comigo, J. Borges, Lia de Itamaracá, O Homem da Meia-Noite, Maracatu, Leão Corado e tantos outros. A ampliação constitucional do patrimônio cultural elevou a responsabilidade da Academia Brasileira de Letras na defesa e difusão de nossa brasilidade, o que tanto faz e tão bem com sabedoria transatlântica Nélida Pinhon. Aloísio Magalhães, mais um pernambucano, serão muitos, dizia que a Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes, Instituto Histórico e Geográfico, com comando tão sábio de Arno Velling, são as vozes, as instituições são as vozes, os agentes pelo qual participamos da civilização ocidental. A Academia Brasileira de Letras nos comunica com o mundo. Ela somos nós no diálogo global. A globalização não é processo de mão única. Se for, é colonialismo cultural. Mimetismos externos não nos fazem eternos. Ao contrário, nos fazem campos férteis para a eternidade alheia. O que nos faz eterno é o nosso frever, diria Alceu Valença, teu sol, teu mar, teus coqueirais. O que nos faz eternos são nossos pertencimentos, sínteses, sincretismos, diversidades raciais, sexuais, musicais, religiosas, política. A cultura brasileira não é eliminatória. A cultura brasileira é somatória, dizia meu querido amigo Aloísio. O que não nos evita de grandes irresponsabilidades. Todo o país tem seu Museu Nacional. Nós, não mais. Temos cinzas. É preciso transformá-las outra vez em luz, caráter e identidade, para voltarmos à mesa das responsabilidades globais. Nosso futuro não pode ser um museu queimado e esquecido. Em inglês, patrimônio é landmark, o marco da terra. O marco que informa a propriedade da terra, a cultura da terra. Orienta os viajantes por onde passam. Onde estou? Para onde vou? A ABL é um marco da nossa língua e literatura. Marco que nos identifica no presente e nos sonha no futuro. Mas essa instituição, patrimônio cultural de uma nação, só nos engrandece quando envolta em outro patrimônio, o Estado democrático de direito. O patrimônio maior que nos faz mundo. A democracia viabiliza a linguagem patrimonial. Eis aí, senhores, o roteiro do meu discurso. Começo ampliando o patrimônio com a ABL e termino incluindo o Estado democrático de direito como o nosso principal patrimônio político.
estão entrelaçados. Mas antes eu vou cumprir o ritual. Vou homenagear meus antecessores. Mas não se preocupem. Não vou repetir o grande Evandro Lins e Silva. Evandro, tendo chegado atrasado em uma conferência, antes de se sentar, perguntou ao amigo ao lado: ele já acabou? Ele já acabou? E o amigo ao lado, com a paz dos resignados, disse: já, mas ele não sabe. Não se preocupe, mesmo porque nós temos uma recepção que Viviane e o pessoal da academia trouxe e espera vocês. Celso Laffer gosta de alertar que triunfar sem perigo é vencer sem glória. Candidatar-se à academia é sempre um perigo. Porém, a expressiva votação que me concederam, a mim e a minha mulher, a meus filhos e meus netos, a meus irmãos e meus amigos, muito nos honrou. Provocou em mim a alegria do bom espanto e a imediata assunção da grande responsabilidade. Homenageio a Rosisca Darcy de Oliveira, minha amiga de sempre, e seu esposo, Miguel Darcy de Oliveira. Existe um ditado que diz: está certo antes do tempo é errado. Rosisca nunca nele acreditou. Rosisca sempre correu o risco de antecipar o tempo. Rosisca sempre foi antes. Às vezes, muito arriscou. Mesmo saídos, levaram dentro de si o Brasil. Fizeram de seus ideários vida vivida, um privilégio, na defesa das liberdades durante um Brasil silenciado, na defesa das múltiplas diversidades de que somos feitos. Rosisca abriu caminho e se fez líder de geração. É uma honra tê-la me recebendo. Refiro meus antecessores. Arthur de Oliveira, patrono, cronista, professor, poeta, o introdutor do parnasianismo. Filinto de Almeida, com sua esposa Júlia Lopes de Almeida, que muitos achavam que era melhor do que ele, mas como na ABL não permitia mulheres, elegeram o marido em nome da esposa. Homenageio Aníbal Freire, jornalista, sergipano como Anselmo Góes, ministro da Fazenda, consultor-geral da República. Foi do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, casa de nosso melhor pensamento. Homenageio, enfim, Heberto Salles, jornalista, contista, memorialista, romancista. Seu livro Cascalho foi um dos principais do regionalismo. Mas eu vou me focar em duas pessoas. Eu vou me focar em Roberto Simonsen e Carlos Heitor Coni. Roberto Simonsen, na década de 40, procurou responder à pergunta: quais os melhores rumos para a economia do Brasil? Nada mais atual. Coni, na década de 60, procurou responder à pergunta: quais os melhores rumos para a liberdade de expressão no Brasil? Nada mais atual. Estamos em esquina decisiva de nossa história. O que é que eles teriam a nos dizer? No empresário Roberto Simonsen, o horizonte não foram suas empresas, os funcionários ou o mercado. Foi o desenvolvimento do Brasil. Como empresário, não acreditava, como alguns,
que o custo Brasil são os outros, o governo, as leis, os trabalhadores. Sentia-se parte e responsável pelo custo Brasil e pelo risco Brasil. Não lavou as mãos, nem foi sartreano. Um bom exemplo esta atitude. Líder, ajudou a criar a Fiesp, SESI, SENAI. Intelectual, ajudou a criar a atual Escola Livre de Sociologia, a FESP, com a família Mesquita. Dizia: precisamos combater a importação de modismos, o mero transplante de modelos alienígenas. É o primeiro economista a entrar nessa história. Abriu portas para outros grandes: Celso Furtado, Roberto Campos, Edmar Baixa. Político, disputou o Senado em São Paulo contra Cândido Portinari, do Partido Comunista. Venceu. Foi constituinte em 1934. Aliás, meu avô, Joaquim de Arruda Falcão, foi constituinte também em 1934, do qual eu muito me orgulho. Nesta década, além de Simons e de Falcão, tinha um maranhense, Flávio Dino, que era Clodomir Cardoso, avô de Merval Pereira. Será que os três, Simons, Falcão e Clodomir, se encontraram ali no Palácio Tiradentes? Minha amizade por Merval, líder de geração pela coragem da palavra, nasceu antes de nós mesmos, através de nossos pais e de nossos avós. Nascemos destinadamente amigos. Simons depois polemizou. Propôs a Vargas um projeto de nação, mais industrialização e menos matérias-primas e agricultura. Defendeu o planejamento estatal para alocar tecnicamente os insuficientes recursos nacionais. Propôs o que chamaríamos hoje de nacional-desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo ou produtivismo. Em março de 1945, Eugênio Goudin vem com outra proposta. E se dá, então, uma grande querela, um grande debate. Goudin, influenciado pelos teóricos americanos e ingleses, acreditava que o livre mercado seria o alocador mais racional dos recursos e não o planejamento estatal para o desenvolvimento que ele também defendia. Propunha que o Brasil abrisse aos capitais estrangeiros. Um caso gerador, insolúvel até hoje, diria Paulo Freire. De um lado, o que hoje seria considerado a ortodoxia monetária. Além de privatizações, Goudin defendia o Estado mínimo, o Estado regulador, a abertura dos mercados ao capital estrangeiro. De outro, Simons, o Estado empresário, a indústria incentivada, os investimentos públicos, um nacionalismo estratégico, um Estado mais racional. Quem estava certo? Goudin ou Simons? Álvaro Lins, outro pernambucano, crítico literário, dizia que crítica se faz com substantivos e não com adjetivos. Explicar é mais importante do que qualificar. Não se compreenderá essa querela se ficarmos restritos à solidão da interpretação econômica. No fundo, nem Simons nem Goudin dispensavam a presença do Estado na economia.
o indispensável para ambos era estar no e com o Estado, seja para implementar o planejamento estatal, seja para implementar o sistema de mercado. E estiveram no Estado várias vezes e disputaram o Estado várias vezes. A ambos, Goudin e Simons, a história deu oportunidade para vencer. O desenvolvimentismo foi, por décadas, apoiado, subsidiado e planejado pelo Estado. Transformou-se em plano de metas e em Ministério do Planejamento, mas não produziu empresas estatais com produtividade, competitividade ou inovações necessárias. No Brasil, o monetarismo, por sua vez, alertou bem André Lara Rezende. Também não teve destino melhor. No Brasil, diz André, desde os anos 50, com Goudin e seus discípulos, a tentativa de estabilizar a inflação crônica através da contração de crédito e da liquidez, conforme recomendava a ortodoxia baseada na teoria quantitativa da moeda, provocou crises bancárias, desemprego, recessão, sem conseguir derrotar a inflação. A história deu oportunidade para os dois e nós não conseguimos aquilo que imaginávamos. Raimundo Faoro divergiria dos dois e diria: a origem do mútuo insucesso é a permanência do patrimonialismo e corporativismo excludentes e anticompetitivos. Tão insistentes essa permanência entre corporativismo e patrimonialismo que Fauro dizia: não adianta trocar de capitão-mor. E completava: no Brasil, criam-se instituições e depois inventa-se o povo. O amálgama desta aliança patrimonialista sustentou políticas diferentes economicamente e, não raramente, esse amálgama tem sido a corrupção. Corrupção como parceria público-privada, que chega até hoje no Mensalão e no Lava Jato. Mas agora, na hora máxima, surgiu o necessário destemor, pelo livre convencimento dos jovens juízes, pela autonomia dos procuradores e policiais, pelo devido processo legal exigido pelos advogados, pela liberdade de ensino e pesquisa de professores, pela liberdade de imprensa. Orgulha-me estar ao lado de grandes magistrados, a quem eu aprendi a admirar e saber do esforço que tem em vencer este momento do Brasil. E no futuro, como será? Evaldo Cabral de Mello, numa conferência magnífica aqui, lembrou Charles de Gaulle sobre de la grandeur, o que é a grandeza para Charles de Gaulle. De Gaulle dizia: a grandeza nacional é a capacidade de sustentar uma grande querela. Não é de vencer, é de sustentar. Porque sustentando, você assegura os caminhos do futuro. Simons sustentou uma grande querela, por isso foi grande. Entro agora chego ao Carlos Heitor Coni.
escritor de todas as imaginações, jornalista de todos os ofícios. A ambos se aplica o que Otto Maria Carpo dizia. Coni sabia escrever o que queria dizer. É um privilégio. Foi múltiplo escritor de romances, biografias, ensaios, crônicas, artigos, contos, livros infantis, policiais, roteiro de cinema, de televisão, sem falar em prefácios, críticas, apresentações, biografia, quase biografias de Juscelino, Vargas, Wolf Clabin. Publicou mais de 40 livros, foi também múltiplo jornalista, ocupou quase todos os possíveis ofícios dentro de um jornal, repórter, editorialista, diretor, editor, articulista. E, se não bastasse, Coni indefine os limites do jornalismo e da literatura. Desconhece padrões, mistura impaciente as formas tradicionais. Só não se aventura, o que eu saiba, na poesia. No resto, Coni foi ventania permanente. Tantos Coni, capazes de convergir entre si, de um com o outro discordar. Quando um Coni aparece, o outro desaparece. Reparte-se, faz do ontem o amanhã, brinca, mistura, fragmenta o tempo, faz da solidão a convivência, de suas dúvidas as certezas, de suas fraquezas a coragem, de sua fé o agnóstico, do amante entusiasta o triste observador, da alienação partidária a militância política. Faz da sua infância o afetuoso romance quase memória sobre seu pai. Foi seminarista. Seu livro, Informação ao Crucificado, é a história de seu interrompido auto de fé, muito bem sublinhado por Arnaldo Nisquier, que o recebeu nesta casa e conviveu com ele permanentemente. Dificilmente se distingue o Coni vivido do Coni imaginante. Leitura da vida, leitura do mundo, diria Domício. Coni foi a multidão de si mesmo. Transbordou-se. Era capaz de escrever um romance em 9 dias. Foi um anti-Flaubert. Seria vã a tentativa de entender essa multidão de Conis. Seu texto flui coloquial, corrente, cristalino, sem pedras no caminho, nem profundezas incompreensíveis, mesmo quando na contramão. Tal qual a truta no magistral quinteto de Franz Schubert, que sobe rio acima, para na cabeceira desovar, reproduzir, criar, escrever. A truta que meu pai, Corinto Falcão, ensinou-me a amar, e através dela a música clássica. Obrigado, meu pai. Alberto da Costa e Silva agora tenta que eu prefira a missa em si bemol de Bach. Talvez consigamos. Mas a dúvida permanece: em que Coni mergulhar? Sempre que selecionava um texto, seu próximo artigo, seu próximo livro, me hesitava. Para compreendê-lo, é necessário atentar o que ele gostava de dizer como máxima de Aristóteles. Afirmar um não significa negar o outro. Negar um não significa afirmar o outro. Diante de um leitor que pergunta se ele é de direita ou de esquerda, responde: convencionou-se rotular as pessoas como coisas e seres. Se fôssemos gasosos ou líquidos, não teríamos Fernando Henrique ele já raciocinou o que eu vou dizer.
Convencionou-se a rotular as coisas e seres. Se fôssemos gasosos ou líquidos, não teríamos necessidade de ser de direita ou de esquerda. Mesmo antes de Bauman, Coni já desejava ser líquido. Coni é fluxo e, às vezes, refluxo. O líquido cotidiano dele foi a página 2 da Folha. Escrevi anos antes dele na página 2, a convite de Otávio Frias Filhos, a quem homenageio com grande emoção. Escrevi mais de 400 artigos. O Brasil ia mudar e o convite era para participar da redemocratização. Aceitei, de Olinda, onde eu morava. Entrei sem mais sair na magia da comunicação de massa, promontório de onde interpreto o Brasil. Continuado na televisão, com o honroso convite de Dr. Roberto Marinho, de Roberto Irineu, de João Roberto, de José Roberto, para dirigir a Fundação Roberto Marinho, sobre a prudência de Pedro Carvalho, o que eu me orgulharei sempre. Tanto que, quando me perguntam quais os livros que o senhor escreveu, eu começo dizendo Telecurso 2000, Canal Futura e Globo Ecologia, que escrevemos juntos com os colegas. Teve um momento, porém, que Coni representou o Brasil, que foi em 64, quando a força das armas substituiu a democracia. Coni protestou, sem medo e sem coerência, continuo afirmando, isso no mês de abril de 64, continuo afirmando, isto não é uma revolução, isto é uma quartelada continuada, sem nenhum pudor, sem sequer os disfarces legalistas que outrora mascaravam os pronunciamentos militares. É um coice, é a força bruta. Sua coluna no Correio da Manhã se transformou na oposição libertária. Até era a maneira dos cariocas se cumprimentarem. Você já leu o seu Coni hoje? Mas de onde surge o protesto? Porque não tinha militância prévia. Por que Coni, então, entra na política com tanta força? Eu tenho uma hipótese. Até os 5 anos de idade, Coni não falava. Coni era mudo. Seu pai o levou a todos os médicos. Nada. Era incapaz de acordar suas manhãs, diria Antônio Carlos Sequim. Um dia, porém, seu pai o leva para ver a chegada do Zeppelin, em meio de uma multidão. Quando aquele imenso monstro se aproxima, nunca visto, o medo chegando do céu, Coni dá um grito, consegue se expressar e começa a falar. De repente, do medo, não mais do que do medo, se fez o grito. Talvez alguns considerem esta interpretação pseudopsicológica. Pode ser, mas veja o que eu encontrei do próprio Coni. Estudei toda a vida, construí um estilo de existência. Estou escrevendo uma obra pelo qual pretendo ser julgado um dia. E não vou sacrificar isto tudo porque um marechal desarquivou seu fuzil, modelo 1918, e vem falar de patriotismo de caserna. O que posso fazer, então, eu faço, diz Coni. Eu berro, eu grito, eu falo, eu escrevo. Com essa menção sobre a voz que venceu o medo, volta à Constituição de 88
E o meu tema inicial, e então terminarei, a ampliação do patrimônio brasileiro. Cultura é a capacidade de cada um escolher seu melhor futuro. É a matéria-prima da democracia, tão importante quanto segurança, emprego, saúde, educação, justiça. Nenhuma economia funciona sem uma eficiente infraestrutura de rodovias, saneamento, transporte, energia e tanto mais. Assim também a democracia. Não funciona sem uma adequada infraestrutura para a livre circulação de direitos e de deveres. Direito é energia. Move e acende igualdades e liberdades. Não pode faltar. Como energia, focalizo o direito de ler, o direito de leitura, o direito à literatura. Por todos os meios, livros, laptops, jornais, celular, internet, rádio, televisão, exposições de artes, analógicos, dialógicos. Ler vendo, ler lendo, ler ouvindo, ler acessando. Sou dos que acreditam que, mesmo nessa era visual, nunca se leu tanto no mundo. Apenas lê-se diferentemente. Sejam grandes romances, instalações artísticas, Twitters, Facebook ou WhatsApp. Vencemos o analfabetismo, que nos impedia tecnicamente de ler. Não devemos nos entregar a outra escuridão, aquela onde alguém escolhe por nós o que nós mesmos podemos escolher. Foco nesses direitos de infraestrutura libertária por dois motivos. Primeiro, porque quando se faz a defesa da liberdade de expressão, em geral se focaliza mais o emissor, o autor, e não o receptor. Um energiza o outro. O direito de expressão é relacional entre a liberdade do emissor e a escolha do receptor. Austrasésio de Ataíde, nordestinado, de Caruaru, pernambucano, Marcos Ascioli, outro, diria que o direito não é do jornalista, é do povo. O segundo motivo é que estamos vivendo momentos de constrangimentos culturais, onde instituições, comunidades ou grupos sociais, sob o manto da legalidade, buscam terceirizar suas responsabilidades e transferi-la para o governo, para a escola, para a justiça, que podem ficar tentados a aceitar. Patrulhamento que, inclusive, se fez tecnológicos, com algoritmos e as bolhas que nos separam de nós mesmos. Quase sempre usam argumentos ponderáveis. Combater o fake news, proibir crianças de livros inadequados, assistir exposições de arte mais radicais. Lembro da juíza Andréa Pachá dizendo-me: não devem os pais buscar no judiciário as decisões que são deveres deles mesmos. Nem deve o judiciário aceitar essa terceirização de responsabilidades. Lembro também o jurista Diego Werneck, que outro dia me perguntava: será que esses pais e autoridades não querem que seus filhos possam ser melhores do que eles? Sejam limitados a lerem apenas o que eles leram? Sejam apenas iguais a eles? A ver o que apenas eles viram? Será que os jovens têm que gostar apenas do que os
Hein? Tem uma pessoa ali que não está se sentindo bem. Haver um médico aqui, por favor. Tem. Tem sim. Então, não, ele aqui não está conseguindo levar. Recomeço, então, com Diego Werneck, que me perguntava: será que esses pais e autoridades não querem que seus filhos possam ser melhores que eles? Sejam limitados a ler apenas o que eles já leram? Sejam apenas iguais a ele? A ver o que apenas eles viram? E se nós não tivéssemos lido os livros que nossos pais nos proibiram de ler? Ou se não tivéssemos visto o sexo que eles procuravam tapar? Há sempre uma meta-mensagem em cada comunicação. A mensagem do patrulhamento é a de educação como prática do egoísmo geracional. Popper dizia: quando você encontrar uma descoberta científica, diga logo, Karl Popper. Quando encontrar uma descoberta científica, diga logo, é falsa, é falsa. É falsa. Porque senão não avança com a verdade, não avança com a cultura. A democracia só se fortalece se houver o livre convencimento de escolha e de divergência. Existem riscos de curto prazo, mas não vai se resolver com proibição de biografias, de interpretar a história de um modo só, de constranger a liberdade de ensinar e de pesquisar, de proibir o acesso a exposições de arte. Mas, graças a Deus, sempre que isso ocorre, a sociedade tem tido uma defesa jurídica ativa, onde não nos tem faltado o Poder Judiciário, chamado a decidir sobre estas liberdades que integram o patrimônio da cultura e da democracia. O Supremo tem defendido a liberdade de opinião, a liberdade das universidades de participação, dos estudantes participarem de manifestações em momentos públicos. Por isso, a defesa da ampliação do patrimônio brasileiro se confunde com a necessidade de um poder judiciário politicamente independente, administrativamente eficiente e economicamente igualitário. O constrangimento sobre a leitura às vezes se traduz na ilusão de que só existe uma interpretação unívoca do texto, se houver apenas uma leitura, Barroso, de forma justa. Acreditar que a interpretação literária ou jurídica é unívoca é autoritarismo intelectual, autoritarismo imaterial, aquele que é sem parecer ser. Plutarco, eu estou fazendo essa citação erudita, porque o Jobim me pediu, então aí eu estou fazendo. Plutarco diria: a pior forma de injustiça é ser injusto, mas parecer justo. Sem novas e diferentes leituras, mesmo disruptivas, sobre o Brasil e a democracia, como sempre lembra o presidente Fernando Henrique, colocamos em risco o processo civilizatório. É, pois, na homenagem a esses patrimônios, à academia e ao Estado democrático de direito, que termino.
mas não sem antes agradecer a Lu, minha mãe, e a Corinto, meu pai, por nunca faltarem, nem mesmo hesitarem, ao construírem uma longa família pernambucana de 7 filhos, através da ousadia da esperança. Alba e Orlando, meus sogros, que assim também fizeram. Agradeço a cada um dos meus irmãos, Horácio, Corinto, Edmeia, Ricardo, Eduardo e Suzana, que me mostraram desde sempre que podemos nos aceitar diferentes quando somos fraternalmente iguais. E a meus netos e filhos, Manuel e Tatiana, João Pedro, quase um vascaíno, e Bel, João e Joaquim, Duda e João Pedro, João Felipe e Clarinha, meus melhores futuros. Duda e João Paulo, os meus filhos que estão sentados ali na primeira fila, acabaram de me dizer que eu vou ser avô outra vez. Tantas emoções. Essa nova casa, os amigos, vocês. Falta Viviane. Vocês pensavam que eu ia esquecer? Que agradeço com a síntese máxima do amor possível. Paulo Coelho não se incomodaria. Você é o início, o meio e o fim. Hoje é dia de lua cheia. Muito obrigado. Respirar um pouco depois de tanta emoção intensa e lúcida, clara, bela, republicana. A partir desse momento, eu convido, empossando, por favor, que permaneça de pé, e convido, nesse momento, o acadêmico Merval Pereira para fazer a posição do colar. Aqui, Merval. Muitos momentos de ritual. Convido agora o acadêmico Arnaldo Nisquier para fazer a entrega da espada. Cuidado, cuidado. Moderação. Convido agora o acadêmico Marcos Vilaça para fazer a entrega do diploma. Então eu vou deixar isso aqui na mão de Viviane. Espera um pouco.
Declaro empossado na cadeira número 3 o acadêmico Joaquim Falcão. Esta cadeira tem como patrono Arthur de Oliveira, teve como fundador Filinto de Almeida e como sucessores Roberto Simonsen, Aníbal Freire, Herberto Salles e Carlos Heitor Coni. Parabéns, novo acadêmico. Convido a assinar agora o livro e Dona Carmen nos auxiliará como última etapa. Obrigado, Alberto. Obrigado. Convido a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira para fazer o elogio do empossado Joaquim Falcão. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Marco Lucchesi, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor governador do Maranhão, Dr. Flávio Dino, excelentíssimo senhor governador de Pernambuco, Dr. Paulo Câmara, meus colegas, acadêmico Alberto da Costa Silva, acadêmico Merval Pereira, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, cônjuges dos acadêmicos, minha querida Viviane, minhas senhoras e meus senhores. Em suas cartas ao jovem poeta, Rainer Maria Rilke nos diz que o sangue de nossos ancestrais forma com o nosso essa coisa sem equivalência, que, aliás, não se repetirá. Minhas primeiras palavras serão uma justa homenagem a duas pessoas que, embora invisíveis, estão com certeza e de muitas maneiras presentes aqui esta noite. Dona Lu e Dr. Corinto Falcão, que deram vida e espessura moral a esse homem sem equivalente, que não se repetirá, que a Academia Brasileira de Letras acolhe essa noite entre seus membros. Joaquim de Arruda Falcão Neto. Querido Joaquim, é com muita alegria que me cabe abrir-lhe as portas de nossa casa, a Casa de Machado de Assis. Essa casa cuja alma é a simbiose entre memória e projeto, garantida pela convicção, por nós todos partilhada, sobre o valor do convívio, na diversidade e na liberdade de pensamento, como nossa contribuição a uma vida civilizada. Esse testemunho de respeito à liberdade do outro é para nós tão precioso quanto o conjunto de nossas obras e biografias. Os valores da convivência e o diálogo de liberdades que inspira a nossa Academia Brasileira de Letras, Joaquim os conheceu muito cedo, na adolescência, vivida no Colégio Santo Inácio, onde ensaiou, na Academia de Letras, que era uma das marcas do colégio, o roteiro de vida que encontraria na noite de hoje o seu esperado desfecho, o seu final feliz. Na publicação que festeja o cinquentenário da classe de 1961 do Santo Inácio, em artigo intitulado A Academia das Convivências,
Joaquim escreveu: não fomos apenas educados no Santo Inácio. Lá também nos educamos a nós próprios. Lá também fomos e somos a convivência que nos fez existir. E hoje comemoramos. Pessoas jovens precisam estar juntas, precisam partilhar experiências e ideais, precisam debater, concordar e discordar. Jovem presidente da Academia Inaciana de Letras, Joaquim ocupará, a partir desta noite, a cadeira 3 da Academia Brasileira de Letras, antes ocupada pelo meu saudoso amigo, o acadêmico Carlos Heitor Coni. Assim como a difícil arte do convívio e da civilidade, a memória e o projeto foram também os vetores da sua história, cuja construção corajosa pude testemunhar ao longo de uma vida inteira de fraterna amizade. Reverência à memória, inventividade nos projetos foram os seus objetos preferenciais, os marcos de seu mundo, a que dedicou o melhor de seus múltiplos talentos, energias e afetos. A reverência à memória se fez no reconhecimento da complexidade do que é ser brasileiro e na busca de proteger as raízes e a seiva de nossa identidade, sem o que todo projeto de nação se descobre, cedo ou tarde, dissonante. Não foi impunemente que Joaquim, ainda muito moço, cruzou os caminhos de Gilberto Freire, que o convidou a criar na Fundação Joaquim Nabuco o Departamento de Ciência Política. Gilberto Freire, incontornável intérprete do Brasil, candidato a imperador das ideias na formulação do próprio Joaquim, em seu livro Imperador das Ideias, ia buscar o entendimento desse país indecifrável, nos segredos e intimidades que aproximavam a Casa Grande e a Senzala, os sobrados e os mucambos, nos segredos da sua própria vida, na memória de seus ancestrais, que lhe sugeria o que bem poderia ser uma cultura brasileira, genuína dos trópicos, capaz de apresentar ao mundo, de se apresentar ao mundo em sua originalidade, interpretando-se a si mesma, desafiando uma epistemologia das ciências sociais, intimidada pelo rigor das ciências exatas. A revelia das influências da sociologia francesa e americana, que seduziam os intelectuais do Rio de Janeiro e São Paulo, na Fundação Joaquim Nabuco, fazia-se o caminho contrário. Quanto mais perto do objeto, mais lúcido era o sujeito, mais agudo o seu corte interpretativo. Esses anos deixaram em Joaquim a marca indelével do pertencimento aos modos de fazer e dizer que balizam uma cultura brasileira em busca de si mesma, experimentada nos códigos familiares, nos objetos do cotidiano, nos bens materiais e imateriais, que a ousadia de Gilberto Freire tirou da obviedade do dia a dia para interrogar-lhes sobre o seu sentido profundo. Sobre a mensagem que provinha do fundo do tempo e queria falar ao futuro, dialogar com ele, sugerindo um projeto possível de civilização, a civilização brasileira. Joaquim é doutor em educação pela Universidade de Genebra, nossa comum alma mater, mestre pela Universidade de Harvard, cosmopolita de muitas línguas e muitos chãos já pisados. Todas essas identidades, tantos saberes e experiências, fizeram dele um lúcido e, ouso dizer, discretamente apaixonado intelectual brasileiro. Hábil decodificador do Brasil e construtor das instituições que nos afirmam como uma comunidade de destino.
Joaquim traz, em sua biografia, todas as credenciais para bem entender e viver a cultura brasileira. Carioca de Copacabana, mas de linhagem pernambucana, dividiu sua vida entre o Rio, Recife e Olinda, extraindo do cotidiano desses grandes polos culturais do Brasil uma cultura que não o dividiu, ao contrário, multiplicou, aproximando-o assim da complexidade multifacetada de nosso país. E não é difícil, para quem o acompanhou vida fora, seguindo seus endereços, encontrá-lo, ora como vice-rei de Olinda, na casa senhorial de onde saía para o galo da madrugada, ora como vizinho do Pão de Açúcar, o pano de fundo dos cafés da manhã, que partilhamos com ele e Viviane, em que as conversas se esticam, suspendem o tempo, desafiando urgências, e onde não falta nunca uma larga variedade de tapiocas. Nessa casa, a arte de Jorge Yu, a quem Joaquim atribui com gratidão e carinho a formação de seu senso estético, assegura uma sensação permanente de bem-estar, onde todos os Brasis se harmonizam para melhor nos acolher. Encontramos sempre, nesse cenário da Baía de Guanabara, símbolo do Rio de Janeiro, a grande mesa pernambucana, que Joaquim preside com a cordialidade e uma contida doçura de que só os pernambucanos são capazes. E então, a tentação é grande de posar sobre essa mesa um olhar de cronista, ou, seguindo o método do sociólogo Gilberto Freire, da sociologia da vida privada, um olhar da crônica da vida privada, e intuir, ao tentar descrever Joaquim, o quanto o apego à infância e a fidelidade à terra brasileira guiaram as escolhas desse construtor de instituições destinadas a, preservando e renovando a cultura, responder à pergunta: quem somos? Preservá-la não no silêncio adormecido dos museus, mas em instituições vivas, dinamizadoras dos processos de criação cultural, órgãos públicos e privados que ele ajudou a florescer, a exemplo do Instituto Ricardo Brenan, onde o passado e o futuro têm um encontro marcado, onde o Brasil holandês de Frans Post convive com o contemporâneo das cerâmicas de Brenan. Assim foi na revitalização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em que Joaquim trabalhou ombro a ombro com o então ministro da Educação e Cultura, nosso saudoso acadêmico e meu grande amigo, Eduardo Portela, o grande acadêmico Eduardo Portela. Assim foi na presidência da Fundação Nacional para a Memória, durante a gestão como ministro da Cultura, do economista e pensador do Brasil, o acadêmico Celso Furtado, quando coube a Joaquim Falcão a responsabilidade sobre grandes casas culturais, como a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico, a Cinemateca Brasileira, um leque de instituições que são os pilares da nossa vida cultural. Seu caminho cruzou aqui o de outros grandes fundadores, a exemplo de Aloysio Magalhães e do acadêmico Marcos Vilaça, que entenderam que preservar a cultura é, sobretudo, fazê-la viver, trazê-la à contemporaneidade, assegurando a esplêndida continuidade que se dá quando as instituições captam a cadeia de mensagens que a cultura transmite em código estético ao longo do tempo e cuja decodificação é o aval de nossa memória coletiva. No texto, Arte em Toda Parte, ou Comunidade como Patrimônio, Joaquim relembra a conversa com Aloysio Magalhães sobre os critérios da Unesco para conceder a Olinda o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Os critérios são vários, disse Aloysio. O arquitetônico, o símbolo de uma colonização tropical, o traçado urbanístico, mas, sobretudo, a relação entre o conjunto arquitetônico e a natureza tropical. E Joaquim acrescenta: a cidade com o mar, a praia, o verde, o azul, a brisa, a luz. Olinda não é apenas patrimônio material, patrimônio de tocar, de se estar, natureza e arquitetura. Olinda é também muito e múltiplos patrimônios imateriais, de sonhar e de sentir, saberes e fazeres, maneiras de ser e de viver, o sangue que corre e o ar que se respira. Quem se surpreenderia, depois de ler essa bela definição de cultura, que é também uma declaração de amor, quem se surpreenderia ao descobrir, bordado na manga de seu fardão, um pequeno coqueiro, símbolo tropical por excelência, que encontrou seu lugar entre as palmas e ouros do fardão, como afirmar a já conhecida originalidade com que Joaquim se aproxima das instituições, uma irreverência elegante, senhora de si, marca inconfundível de sua personalidade. Estávamos na última década do milênio, quando Joaquim Falcão assume a presidência da Fundação Roberto Marinho, a convite de seu fundador, o acadêmico Roberto Marinho, e de seus filhos. Joaquim percebeu que a virada do século marcava muito mais do que uma banal passagem de gerações, com seus habituais desencontros e incompreensões. Antes nos confrontava a uma mudança de era. Uma era em que a comunicação se impunha como modo de vida e o conhecimento se afirmava como determinante do futuro. Para o século que começava, criou o Telecurso 2000, que teve mais de 2 milhões de alunos, o pioneiro Globo Ecologia e o Canal Futura, que se apresentava desde a fundação como o canal do conhecimento. Todos voltados para ampliação em grande escala do acesso à educação, bem de que o Brasil tinha e ainda tem uma necessidade gritante. Realizava, assim, mais uma vocação muito sua, a do educador. A outra face do homem de cultura, que não ignora o maior fator de iniquidade que corrói a sociedade brasileira e compromete o nosso futuro, a injusta e imperdoável exclusão do conhecimento. Joaquim pertence a uma geração que sonhou o Brasil. Uma geração herdeira de grandes pensadores e criadores, que chamou a si a realização desses sonhos. Nossos amanhãs, nossos destinos pessoais, confundia-se com o projeto que traçáramos para o país, um país mais próspero e mais justo, na construção do qual Joaquim vem empenhando, ao longo da vida, seu talento e esperança, com a persistência e a naturalidade de quem um dia intitulou um de seus livros A Favor da Democracia. Joaquim Falcão não é só a favor da democracia, é também artífice de sua construção, por definição, sempre inacabada. Suas digitais são visíveis na Comissão Afonso Arinos, precursora da Constituição de 1988, na mobilização dos recursos da sociedade civil que Ruth Cardoso empreendeu com a comunidade solidária, investindo no voluntariado como um hábito do coração e uma virtude cívica. Na criação do Conselho Nacional de Justiça, instância de autorregulação que faltava ao Judiciário para garantir a distribuição da justiça aos brasileiros, outra zona de sombra de nossa sociedade. Foi a favor da democracia
que escreveu centenas de artigos, aqueles artigos de 20 linhas na Folha de São Paulo, escolhendo a arena da opinião pública, o arriscado corpo a corpo, com um leitor sem rosto, o jornalismo de opinião como terreno privilegiado de sua ação política. Em certo sentido, pedagógica, no melhor sentido da palavra, de quem penetra a opacidade dos fatos e ilumina o que é obscuro. São suas as palavras que relembram esse tempo de luta pela redemocratização. A sociedade se transbordava na busca da democracia. O objetivo das 20 linhas era analisar, explicar e defender, a partir do fato do dia, o que viria a ser o Estado democrático de direito. O jornal me levava a identificar, analisar e difundir a latente democracia brasileira, fosse política, jurídica, econômica ou cultural, que viria e veio. Ao convite de Otávio Frias Filho, que foi buscá-lo em Recife para dar-lhe voz nacional, Joaquim correspondeu com a amizade e admiração que os mantiveram fraternos até a morte prematura de Otávio. Suspeito que vem ainda da herança de Gilberto Freire, que foi, sem anunciar-se, um dos nossos grandes romancistas, o apelo da literatura que marca, qualquer que seja o assunto, a escrita de Joaquim Falcão. Uma inconfundível identidade estilística e que faz dele, em sua biografia caleidoscópica, também um homem de letras, entregue ao ofício de construir, com os cacos do cotidiano, o grande vitral de um tempo que chamávamos com esperança o reencontro do Brasil consigo mesmo. Ninguém definiu melhor, como Joaquim Falcão escreve, do que ele mesmo, no artigo intitulado Como escreve Joaquim Falcão. O prazer de burilar, modelar e esculpir palavras. A frase, para que menos seja mais. Como em Bauhaus, uma tarefa quase neoconcreta, como nas gravuras de Eliot Sica. De tão sincrético, às vezes me sinto síntese de mim mesmo. São duas as rotinas que sigo, diz ele. A urgência dos compromissos inesperados e a maturidade das ideias flutuantes. Quando uma encontra a outra, é deslumbramento, mas nem sempre acontece. A mobilização em defesa do aperfeiçoamento da democracia, do Estado de Direito, com igualdade e liberdade, precisa de menos de 10 frases a serem escritas e editadas de múltiplas formas. Encontrá-las é o desafio. Joaquim as tem encontrado, nesses últimos anos, em seus artigos no Globo, Correio Brasiliense e Jornal do Comércio do Recife. Sobre Joaquim, cientista social no jornalismo, é seu mestre Raimundo Fauro quem fala. Os ensaios do professor Joaquim Falcão nunca se extraviaram na abstração conceitual, como meros exercícios desligados da realidade do tempo. Sempre tiveram um escopo e um alvo, claros e delineados, as coisas da terra e da sua gente. Tendo escolhido o jornalismo de opinião como exercício de sua liberdade de expressão, o jurista Joaquim Falcão tem sido um defensor da liberdade de imprensa e de comunicação que vertebram o Estado democrático de direito. Constitucionalista, Joaquim sabe que a Constituição de 88, no artigo 5, que abre a seção dos direitos e garantias fundamentais, protege a liberdade de imprensa, indissociável da liberdade de pensamento, de opinião, de expressão, de acesso à informação e de comunicação. E também a liberdade de consciência
de crença, a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar pensamentos e ideias, a liberdade de criação artística e cultural. No Estado democrático de direito, essas liberdades que se interpenetram e se retroalimentam provêm todas de um mesmo prisma libertário, que, por refração, nos oferece suas diferentes cores e matizes. Reconhecendo que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, limitado que é por outros direitos, como a defesa da honra e da intimidade, o jurista Joaquim Falcão é límpido na sua afirmação de que esses direitos não podem ser cerceados por censura prévia. É proibido proibir previamente, escreveu. Joaquim, o jurista, sempre se distinguiu, não apenas pelo conhecimento das leis, mas pelas perguntas pertinentes que, ao longo de sua prática jurídica, colocou ao campo do direito, fruto de um olhar atento à vida real, aos tensos de uma sociedade ferida pela desigualdade, em constante processo de transformação. Seu sólido conhecimento jurídico e capacidade de antecipação são preciosos em um tempo em que a sociedade se transforma em um campo argumentativo em que se exprimem as controvérsias previsíveis e necessárias quando há quebra de consensos. O destino não é mais o que era antes. Quebraram-se as molduras que enquadravam os papéis sociais. Confrontados com a vertigem das mudanças, somos chamados a formular juízos de valor, onde há abertura, possibilidade, incerteza, a escolha se instala, trazendo consigo o seu complemento. Esse sim inescapável, a interrogação ética. Tanto no plano das relações pessoais, quanto das relações sociais, nosso tempo impõe uma ética do debate, onde prima o valor do argumento, da troca de opiniões, da transparência dos problemas. A proibição, o anátema, a censura são indispensáveis aos regimes autoritários. A liberdade de criação e de comunicação assegura aos cidadãos a autoria dos amanhãs possíveis. A defesa nos dias de hoje, pelo jurista Joaquim Falcão, da liberdade de expressão, prolonga e poderia ser uma homenagem ao jovem advogado, professor da Faculdade de Direito do Recife, que nos anos 80 se fez jornalista como sua contribuição ao processo de redemocratização do Brasil. Joaquim, agora, como antes, é a favor da democracia. Democracia, sociedade civil e direito, diz ele, são faces da mesma moeda, do permanente anseio dos cidadãos por mais liberdade, mais justiça, mais participação na condução dos destinos de suas vidas, de suas cidades e países. Nunca os cidadãos inventaram tanto na maneira como se organizam para viver e sobreviver coletivamente. Foram além dos desafios individuais e dos novos comportamentos, dos desafios institucionais e dos novos processos. Teceram-se a si próprios e a novas sociedades em redes. Reinventar a cidadania. Aproximar a população dos seus tribunais, contribuir para o melhor entendimento das decisões que aí são tomadas, intensificar o diálogo entre os brasileiros e a justiça, tornou-se uma prioridade sua no século XXI. Na Escola de Direito, que criou e dirigiu na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, Joaquim ocupou-se não apenas da formação impecável de seus alunos, mas colocou seus laboratórios a serviço da pesquisa de temas contemporâneos, fazendo com que essas pesquisas servissem à polis em uma engenhosa associação com a mídia
e a opinião pública. Em momentos decisivos de nossa história recente, como o julgamento do mensalão, o jurista, o educador e o jornalista se encontraram no esforço de decodificar, interpretar e compartilhar com a opinião pública o sentido das decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal. Seguiu-se o Livro Supremo, que, traduzindo para o leitor o que é e como funciona o Supremo Tribunal Federal, no momento em que o país espera tanto da justiça, prestou mais um serviço à melhor compreensão da democracia. É a profunda convicção da necessidade de uma justiça bem distribuída, conhecida por todos e a todos acessível, a confiança na justiça como construtora da democracia, que faz dele, mais do que um jurista, um homem público. Uma vida que faz sentido é realmente um fazer. O sentido de uma vida não nos é dado. É a escultura do tempo, é a lapidação da matéria insondável da existência, é geniarte nas escolhas. Nada disso lhe faltou. Joaquim tem o dom de fazer o sentido da sua vida, jogando no caleidoscópio do seu destino seus múltiplos talentos, atividades, criações, pertencimentos, afetos, andanças, como se toda essa diversidade pudesse se entender entre si harmoniosamente, como se pertencesse a uma mesma matriz. Creio que essa matriz, como disse na abertura desse discurso, seja o sangue de seus ancestrais, que formou com o seu essa pessoa única, Joaquim de Arruda Falcão Neto, advogado, jurista, jornalista, homem de letras, educador, intelectual público, e que, por todos esses títulos, pertence, a partir de hoje, à Academia Brasileira de Letras. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Acadêmico Tarcísio Padilha, imaginaria eu agora como poderia transcrever essa noite chegando em casa e dizendo a Ruth o que foi. E me ocorrem apenas dois sentimentos que eu também compartilho com Viviane. O primeiro deles seria aquela velha e sempre renovada e agora testemunhada frase de Dostoiévski, flutuante entre o príncipe Mitchkin e seu opositor, não é? A beleza salvará o mundo. Mas podemos dizer que a pluralidade salvou o Brasil e salvará o Brasil. Tudo que foi colocado aqui, numa consonância muito expressiva e momentosa, eu gostaria apenas de acrescentar uma última das liberdades, não óbvia, não banal, mas urgente e dramaticamente defendida até o último fio dos cabelos que ainda dispõe o novel acadêmico Joaquim Falcão, que é a liberdade de cátedra. Enquanto houver uma inteligência forte no Brasil, antes mesmo de recorrer aos elevados graus da justiça, nós poderemos, numa consciência muito plena e forte, antes dessa mesma justiça, não como dizia Hannah Arendt, apenas para além da justiça, mas para aquém, inclusive, da justiça, o momento dessa liberdade é absolutamente momentosa e os discursos de ambos demonstraram, e acho que isso talvez, Tarcísio Padilha, podia ser importante ser traduzido para a Ruth, do que se passou nessa noite. Com imensa alegria, eu vou convidar os acadêmicos para conduzirem o acadêmico Joaquim Falcão, mas antes de chamar a comissão, eu peço intensamente, contando com a absoluta generosidade da assistência, que, por favor,
aguardem a saída de todos os acadêmicos e apenas depois, como um gesto de fidalguia, vamos todos juntos cumprimentar o acadêmico Joaquim Falcão. Portanto, eu gostaria de convidar nesse momento os acadêmicos Cândido Mendes de Almeida, Alberto Venâncio Filho e Arno Welling para acompanharem o acadêmico Joaquim Falcão ao Salão dos Fundadores, onde dentro de 10 minutos começará a receber os cumprimentos. Obrigado a todos pela presença, uma noite belíssima, está encerrada a sessão.